Gente, olha só. Então, o maior exemplo de transporte. Eu tô falando estranho porque minha garganta acordou muito inflamada. Nossa, tô não tentando nem falar direito. O principal exemplo de transporte ativo que a gente vai ter dentro da célula vai ser a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela vai contra o gradiente de concentração. O que isso quer dizer? Eu tenho, por exemplo, fora da célula tem muita concentração de sódio e fora da célula tem muita concentração de sódio e dentro tem pouco. A tendência, o que que é? É o sódio entrar na célula, mas não. Mas a célula, ela mesmo tendo pouco sódio dentro dela, ela vai jogar sódio para fora. Então ela vai deixar fora da célula mais concentrado e dentro da célula menos concentrado. E uma outra molécula mais concentrado dentro e menos concentrado fora. Então a célula ela gasta energia, ela se desgasta o tempo todo para poder manter essa diferença na concentração de substâncias. Tá? Isso tem que acontecer em algumas células, porque isso vai formar um potencial elétrico na célula que ela vai ficar com cargas, né? Essa aumento de algumas moléculas com carga positiva fora, e algumas moléculas. Essa diferença de carga, isso faz um potencial elétrico que isso é, é importante, por exemplo, nas células, nos neurônios. Tá? Então, nos neurônios, isso tem que acontecer para poder formar esse potencial elétrico e o neurônio conseguir transportar os impulsos nervosos no nosso corpo. Né? Então, o cérebro dá um comando, esse comando ele tem que chegar em toda parte do corpo através de impulsos nervosos, né? Impulsos elétricos que vão percorrendo todo o nosso corpo. E esse impulso ele só consegue ser transportado, consegue ser transmitido de célula para célula, porque acontece essa diferença de potencial de cargas aí na célula. Tá? Então, esse mecanismo que que os neurônios fazem para poder transportar essa, esses impulsos nervosos é chamado de bomba de sódio e potássio. Então, é o principal exemplo de transporte ativo, que vai ter gasto de energia e vai contra o gradiente de concentração. Tudo que a gente tinha visto, né, no, no transporte passivo ia a favor do gradiente de concentração, a não ser a osmose, né, o transporte de água, que a água também sempre vai de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado para poder tentar diluir. Mas aqui no transporte ativo vai ter gasto de energia. Então, ó, a bomba de sódio e potássio transporta de forma ativa íons de sódio e íons de potássio contra o seu gradiente de concentração. Então, 3 íons de sódio e um grupo fosfato do grupo ATP liga a bomba muda de forma, transportando os íons de sódio ao longo da membrana. Então, 2 íons de potássio ligam-se à bomba e são transportados ao longo da membrana. Eu vou explicar isso direitinho. Então, eu tenho aqui essa proteína que ela vai ser responsável por fazer o transporte desses íons, né? Então, sempre vai sair 3 íons de sódio e vai entrar 2 íons de potássio. Então, a quantidade de sódio do lado de fora da célula sempre vai ser maior do que a quantidade que dentro da célula, né? Sempre vai ter mais do lado de fora do que do lado de dentro. E os íons de potássio vão estar sempre mais do lado de dentro da célula do que do lado de fora. Essa diferença de concentração permite uma polarização das membranas, cargas elétricas dos íons, essencial nas células nervosas para a transmissão dos impulsos nervosos. Então aí, gente, a quantidade de sódio sempre vai ser maior aqui do lado de fora da célula,
né, que essa bomba de sódio e potássio aí vai estar sempre jogando sódio para fora, sempre jogando três moléculas de sódio para fora da célula. Tá vendo? Ó, fluido extracelular do lado de fora da célula. Tá cheio de sódio aí. E do lado de dentro, né, citoplasma, vai estar cheio de íons de potássio e poucos íons de sódio aí. Então, na verdade, o lado de fora está mais concentrado de sódio, a tendência seria esse sódio entrar, né? Mas a bomba, ela sempre vai estar gastando energia ali para manter essa quantidade de sódio mais do lado de fora da célula, né? E a quantidade de potássio está maior aí do lado de dentro da célula, a tendência seria o potássio ele sair. Não, mas essa bomba está colocando potássio para dentro da célula. Então tem que ficar mesmo com essa diferença de concentração aí, né? Lógico que o sódio vai toda hora tentar entrar, ele vai entrando, né? Vai passando uma molécula, mas essa bomba vai lá catando o sódio que está entrando e vai jogando para fora. Beleza, gente? Beleza. Entenderam isso? Então, transporte ativo vai contra o gradiente de concentração, vai ter gasto de energia o tempo todo. E o principal exemplo vai ser a bomba de sódio e potássio, que acontece nas células nervosas do cérebro, importante para manter o potencial elétrico ali na membrana das células e com isso os impulsos nervosos percorrerem todo o nosso corpo. Show? Então vou continuar. Gente, existe um outro tipo de membrana, existe um outro tipo de transporte através da membrana plasmática, que é um transporte através de vesícula. O que é isso? É transporte de grandes partículas e acontece através de vesículas formadas pela membrana. O que acontece, gente? Olha só, aqui está a membrana plasmática. Aqui está, peraí. Aqui está a célula, né? Com o núcleo aqui. Essa célula, ela é uma célula que destrói micro-organismos, é uma célula de defesa do nosso corpo. Então chega um micro-organismo aqui, de azul. A célula, ela tem que colocar esse micro-organismo para dentro dela, tá? O que ela faz? Ah, meu Deus, não queria apagar tudo não. Ela vai e faz isso com a membrana plasmática dela, ó. Tá vendo? Ela faz uma invaginação, né? Depois ela vai lá e faz isso. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá dando para ver direitinho? Hein, gente? Sim. Então ela faz isso. Então depois ela engloba isso daqui numa vesícula. Entenderam o que ela fez? Então é uma partícula muito grande. Ela tem que englobar aquilo ali dentro dela. Então ela vai lá e vai fazendo uma invaginação com a membrana. Ela vai englobando essa partícula aí com parte da membrana dela até colocar isso daí para dentro. Tá? Da mesma forma, então depois eu explico como é que faz o contrário, o processo contrário. Entenderam? Então ela faz uma invaginação da membrana plasmática e ela consegue colocar essa partícula grande para dentro dela, tá? Isso é chamado, gente, de endocitose. Isso é chamado de endocitose. Ela está colocando partículas para dentro dela. Então, endo quer dizer para dentro, tá?
Então, essa figurinha aí embaixo está mostrando exatamente aí o que eu desenhei, né? Então, ó, tem uma partícula que está do lado de fora para poder entrar. Essas partículas aí, elas encostam na membrana. A membrana engloba essas partículas aí, né, fazendo uma invaginação da própria membrana, e depois você tem uma vesícula aí dentro dessa partícula que está englobada na própria membrana. E pode ser feito, gente, o processo oposto, tá? Quando nós formos ver organelas citoplasmáticas, a gente vai ver uma organela que chama lisossomo. Esse lisossomo, ele é responsável por digerir partículas que estão dentro da célula. O que acontece? Por exemplo, eu tenho uma mitocôndria, que é uma organela lá dentro da célula. Essa mitocôndria ela já está velha, ela não está desempenhando mais a função dela. A célula precisa jogar essa organela para fora, né? Essa organela morreu, não serve mais para a célula, né? A célula quer expulsar essa organela de dentro dela. Então, o que a célula faz? Está lá aqui o núcleo. Eu tenho essa organela aqui, que a célula precisa de colocar para fora. Esse lisossomo, o que ele faz? Ele engloba essa organela que não precisa mais. Essa vesícula que formou com essa organela encosta lá na membrana. O que a membrana faz? Quase o mesmo processo, né, que a gente viu, só que agora o oposto. Então essa membrana, essa vesícula com a organela morta, ou então alguma coisa, uma proteína que foi produzida dentro da célula que precisa ser liberado, qualquer coisa que precisa sair da célula, que é uma membrana, que é uma partícula muito grande, que não tem como passar ali por todos aqueles processos que a gente viu antes. Então ele vai sair através de vesícula, né? Então essa partícula, ela vai sair da célula por essa vesícula, tá? O processo quando ele sai, o processo através de vesícula, quando ele é eliminado da célula, é chamado de exocitose, tá? Então, quando entra coisa na célula através dessas vesículas, é chamado de endocitose. E quando sai, é chamado de exocitose. Então, a endocitose é a entrada de partículas nas células, né? A endocitose é o processo de absorção de partículas na célula por meio de vesículas, chamados de endossomos, né? Então, essas vesículas, quando elas vão entrar, são chamadas de endossomos. Esses endossomos são formados a partir de invaginação da membrana plasmática, que posteriormente se separam e ficam livres no interior da célula. Gente, uma outra diferença quando vai entrar coisa na célula, na endocitose, é que pode ser uma partícula sólida ou uma partícula líquida. Se for uma partícula sólida, esse processo de endocitose é chamado de fagocitose. Fagos significa comer, tá? E se for uma partícula líquida, esse processo de endocitose é chamado de pinocitose. Pinos significa beber, tá? Então, tanto fagocitose quanto pinocitose é um processo de endocitose, tá? A diferença é que um é endocitose de partícula sólida e o outro é endocitose de partícula líquida. Então, a fagocitose é uma partícula sólida, encostou lá na membrana, a membrana invaginou e entrou na célula. E pinocitose são partículas líquidas que formam a vesícula, entrou na célula. Aí está falando de fagocitose, né? Que poucas células no corpo humano fazem fagocitose, entre as que realizam entre as que realizam estão as células de defesa. Então são desculpa. Essas células então são as células de defesa. São as células chamadas de macrófagos, gente, que elas vão englobar
micro-organismos muito grandes. Então elas precisam fazer esse processo de fagocitose. Tá? E está explicando passo a passo como acontece essa fagocitose. A fagocitose também é responsável pela alimentação de amebas. Para isso, elas modificam sua forma e emitem projeções do citoplasma chamadas de pseudópodes. Né? Então, nas amebas, esse processo de fagocitose é o processo de alimentação delas. Né? Então, tá aqui uma ameba, apareceu um alimento aqui, ó, esse de verdinho aqui. Ela vai lá e projeta o citoplasma dela, ó, engloba essa parte, esse micro-organismo que ela quer englobar, que ela quer digerir, né? Tá lá dentro do citoplasma dela, envolto em membrana, e ela fez a alimentação dela. Pinocitose é o processo de endocitose de partículas líquidas, igual eu falei, e a exocitose é a saída de partículas das células através de vesículas, né? Gente, é isso aí.